Irmãos, domingo passado nós tratamos sobre, nós respondemos aquela pergunta, se Deus criou o mal. E hoje a gente vai, dentro deste mesmo objetivo, vamos ver em que o mal se torna bom para nós. Então nós colocamos aqui um tema, a tentação na vida do Filho de Deus. Nós vamos ver em que aspecto a tentação é bom para o regenerado. E tem também os aspectos negativos, que nós vamos estar então analisando junto com toda a igreja. Nós vamos entender o que é a tentação, vamos entender os perigos da tentação, vamos entender também que a tentação para o Filho de Deus, ela faz muito bem. Nós citamos aqui no nosso texto, quanto mais uma pessoa for santa, mais ela se aproxima do Senhor, mais santa ela é e mais tentada ela vai ser. Então a tentação está na vida de todos nós. E as tentações, elas acontecem das mais variadas formas. Existem milhares de tentações que nós, seres humanos, somos tentados. Então nós vamos ler aqui inicialmente, Tiago, capítulo 1, versículo 13. Aí nós vamos ler juntos. Tiago 1,13, a Bíblia diz assim: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Vamos ter uma palavra de oração, irmãos. Amado Pai, graças te damos por esta manhã agradável. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de nos ajuntarmos mais uma vez, para sermos edificados juntos. Pai, que teu maravilhoso Espírito, Pai, realmente venha revelar algo mais de Cristo e também sobre este assunto tão fundamental para as nossas vidas, que é a tentação. O Senhor sabe exatamente o que é a tentação. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor já fez o tudo por nós, o Senhor já nos comprou, somos teus, para vivermos uma vida para Ti. Por isso, Pai, nós encomendamos nas Tuas mãos esse tempo que queremos passar aqui, refletindo na Tua palavra. Pai, abra os céus em direção a esse local, para que tenhamos o Teu falar, não apenas o Teu falar, mas também a Tua presença expressa e manifesta em nossos corações. Fale com cada um de nós, é o que nós pedimos em nome de Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Tiago ele começa dizendo o seguinte: ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo ninguém tenta. Por que Deus não pode ser tentado? Porque Ele não precisa de coisa alguma, Ele se basta, Ele é Deus, Ele é soberano. Tudo foi criado para Ele e por meio dele, tudo para Ele. Então, o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito, não precisam de nada. Então, Ele não pode ser tentado pelo mal, entende? Nós vimos domingo passado, que quando fala em Isaías 45:7, que Deus criou o mal, a Bíblia é muito clara, nós analisamos que este mal, não que Deus o criou, mas que Deus assumiu a responsabilidade do mal, porque Deus criou o homem, Deus formou o homem. Então, o homem caiu, porque foi iludido, foi enganado, foi tentado, Eva foi tentada ali pela serpente, então caiu, então Deus assumiu a responsabilidade nossa. Irmãos, existem algumas pessoas que pensam assim: Deus criou toda essa terra, todo este universo e deixou entregue a si mesmo. Isso não é verdade. Deus cuida de todas as coisas que Ele criou. A palavra fala, irmãos, isso para trazer muita segurança para nós, que Ele é um Deus que cuida do pardal. Se você ler o Salmo 104, tantos outros salmos, nós vamos encontrar ali que Deus, Ele criou todas as coisas e Ele preserva todas as coisas, dando alimentos para os animais, para os peixes e nos alimentando também, né?
Então é um pai maravilhoso, mas ele assumiu então o nosso mal, ele assumiu o nosso pecado, enviando o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para remover o pecado de nós. Que coisa mais preciosa, irmãos. Para nós a salvação foi inteiramente pela graça, mas para ele não foi de graça. O Senhor Jesus pagou o meu e o seu preço, porque ele te ama de uma forma inexplicável. É um amor ágape. Como que nós podemos explicar o amor de Deus? Não tem possibilidade. É um amor tão grande, um amor tão profundo, um amor incomparável. Então nós temos que descansar neste amor, que você é um amado do Pai. A palavra fala que nós somos amados de Deus. Por que coloca aqui, João sempre vai usar isso lá na sua carta, no seu evangelho, que nós somos amados de Deus, como também o apóstolo Pedro? Por quê? Porque antes, quando nós éramos ainda e vivíamos no pecado, não éramos amados. Deus amou o mundo no Filho e deu o seu Filho para nós. Uma demonstração de amor. Mas esse Deus tão sábio, ele não força ninguém a ir para Jesus. Então ele deu o seu Filho fez uma obra plena e perfeita, o Senhor Jesus Cristo, aquele que é Deus de Deus. Então, por isso que temos que proclamar, anunciar o Evangelho. Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Não é pregar curas, pregar milagres, pregar campanhas. Isso não existe na Bíblia. Existe curas. Deus é um Deus que cura, é o Todo-Poderoso, nada é impossível para Ele. Mas o que realmente Ele deseja é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E quando nós cremos no Senhor, que fomos colocados no seu corpo ali na cruz do Calvário, claro que nós morremos com Ele, ressuscitamos com Ele. Cristo é a nossa vida, irmãos. Nós somos hoje, graças ao Senhor, homens e mulheres santos. Somos a noiva de Cristo. Falamos ontem com os jovens sobre as características de alguns pais que têm seus filhos. Claro que os filhos, eles se parecem muito com seus pais, na sua fisionomia, no seu caráter, né? Então, se nós somos filhos de Deus, nós somos, irmãos, santos, porque Ele é santo, e diz para nós: sede santos, porque eu sou santo. Agora, amados, tentação. Vamos fazer uma pergunta aqui, vamos respondê-la. De onde vem a tentação? Em primeiro lugar, a tentação tem uma procedência no diabo, o inimigo das nossas almas, né? Então, no campo da tentação na nossa vida, porque, irmãos, Satanás não vai tentar ninguém que não seja habitado pelo Senhor. O mundo tem as suas tentações? Claro que tem, mas ele se sucumbe a elas. Ser tentado não é pecado. Jesus foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Então nós vamos sofrer tentações diárias e variadas. Tem pessoas que são tentadas na comida, gostam de comer, né? Uma tentação maravilhosa. Mas se não houver limites na nossa alimentação, nós vamos crescer dos lados, né? Existe tentações, ser tentado no aspecto de relacionamento conjugal também. Quantas e quantas pessoas hoje vivem um casamento desgastado e são filhos de Deus? Às vezes eles não entendem o propósito de Deus para a família, às vezes não sabem o que é o amor de Deus no casamento. Então, eles vivem um casamento desgastados, onde Satanás mina o campo do casal. Normalmente, quando os casais brigam, e às vezes tem algumas discussões, nós temos isso, somos humanos ainda, um choque de ideias, e se aquilo não for tratado, o marido sai de casa sem reconciliar com a esposa ali, pedir perdão para ela, ele sai com um sentimento de culpa, mas lá na frente Satanás já minou o campo dele, já colocou uma linda moça, tentação, uma ex-amiga, uma amiga de colégio, não sei como que ele arruma, mas arruma
e diz assim: "Oh, meu querido amigo, por que você está tão triste, está tão abatido? Você sempre foi alegre?" Não, estou tudo bem. E aí a insistência. Muitos casais têm caído nesse aspecto, e vice-versa também. Hoje em dia os maridos não sabem ouvir as suas esposas. Se nós maridos aprendermos a escutar nossas esposas, a gente conquista ela todos os dias. Então, a esposa não tratada com o marido reconciliada, vai acontecer a mesma coisa. Vai vir dos mais diversos elogios, ela pensa: puxa vida, eu não tenho isso na minha casa. Então começa a dar ouvidos à tentação, porque a tentação vai ter, irmãos. Quando você saiu aqui do portão para fora, já começa as tentações. Esses dias, estava voltando de Campo Grande sozinho, uma pressa de chegar em casa. Gente, quando eu vi, eu estava a 150 por hora. E assim, peraí, mas a tentação, vontade de correr mais, não. Eu não vou passar de 100. Somos tentados a fazer coisas, a infligir leis. Somos tentados. E aí, quando eu comecei a diminuir a velocidade, a gente escutava uma voz assim: testa ver se o carro é bom mesmo. Vamos ver se você está sozinho. Olha só, já sei de onde que vem esse timbre de assopro. Por que não andar de uma forma regular e adequada? Eu vou chegar também. Não é assim? Então nós somos tentados em diversas áreas. Tem pessoas que são tentadas, mulheres, vou falar com bastante respeito aqui. Elas vão para o shopping, passam naquelas vitrines, parece que gruda ali, parece que tem um imã que gruda. Elas gostam de ver coisas bonitas, lindas, maravilhosas. Isso é muito legítimo. Mas existem pessoas que têm uma compulsão por comprar, uma tentação por comprar. E aí, não sabe por que estão em dívidas. Às vezes nós compramos muitas coisas. Não, o fulano de tal tem, eu preciso de ter também. Nós somos tentados assim: olha, a filha do Ademir estuda num colégio particular, eu tenho uma filha, então nós somos da mesma comunidade, então eu vou fazer mais horas extras, minha filha vai estudar num colégio particular. Não precisa. Não precisa. Não, eu tenho que ter uma casa, porque eu sou um filho de Deus. Não precisa ter casa. Se você não tiver condições de ter uma casa, Paulo, ele diz assim: tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos com isso contentes. Se você tiver condições de comprar uma casa, compre uma casa, mas não fique trabalhando igual louco, porque tem pessoas que precisam de comprar porque o irmão lá tem, eu vou ter que fazer. Não precisa. Você é um filho de Deus, você é amado do Pai, você é suprido com todas sorte de bênçãos espirituais. Deus te ama e vai suprir você de tudo. Nunca vai faltar na mesa de um filho de Deus comida e bebida, e nem roupa para você se vestir. Você quer mais o quê? Ele não vai, o nosso Pai Celestial fala que nunca, Hebreus 13:5, nunca vai nos deixar, jamais nos desamparará. Que a gente tem, não, eu preciso de ter. Aí você começa a trabalhar demais, fica cansado, não tem tempo para a esposa, para os filhos. Há uma tentação de querer ser igual ao irmão. Não. Se o irmão está sendo próspero, crescendo, vai no teu quarto e fala: Senhor, abençoa cada vez mais a vida daquele irmão, que ele possa crescer, que ele possa ser bem sucedido. Meu irmão, compartilha da alegria dele. Nós choramos com o que choram, mas se alegrar com a bênção dos irmãos, nós temos muita dificuldade, porque ele sim e eu não. Começa a ser tentado a se revoltar. Irmãos, a palavra fala que é para a gente não acumular tesouros nessa terra, porque aqui a ferrugem corrói, os ladrões minam e roubam. Um dia nós vamos ser roubados, sim, com certeza, porque Jesus disse que ele virá como ladrão de noite para vir nos buscar. O ladrão, quando vai visitar umas casas, os ladrões, eles vão buscar o que lá? Lata de lixo lá na sua casa? Não, eles vão querer coisas boas, joias,
teu carro, os telefones celulares, vai querer coisa boa. Então Jesus, quando vier para nos buscar como ladrão, ele vai levar as coisas mais preciosas, que é eu e você. Hoje nós somos preciosos aos olhos do nosso Pai Celestial. Então, queridos, a primeira procedência da tentação é do diabo. Então ele sempre vai minar o seu campo, irmãos, temos que estar sempre atento, pedindo ao Pai discernimento espiritual para enxergarmos as suas astúcias, as suas armadilhas. Vocês podem ler depois Efésios capítulo 6, como que ele age, como que ele atua, né? É uma batalha. Então ele sempre vai minar o nosso campo, tentação, colocando aquilo que a gente gosta. Por isso, irmãos, quanto mais nós abrimos a boca para falar, mais o Satanás sabe o que está no nosso coração. Ele vai fazer de tudo para lhe derrubar. Ele não tem pressa, ele vai passo a passo para tentar destruir sua vida. Então, a tentação vem através do diabo, vem através de outras pessoas também. Pessoas queridas, pessoas amigas nossas, começam a fazer opressão, você precisa disso. Elas também nos tentam. Satanás usa aqueles que não têm uma mente renovada, pessoas queridas, e nós começamos a dar ouvido a sugestões que não é do Senhor. Quantas vezes, irmãos, eu já ouvi pessoas dizendo o seguinte: olha, pastor Cláudio, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo. Que belíssimas sugestões. Aqui mesmo, né? Às vezes a gente recebe alguns e-mails e fala assim, é uma coisa, a pessoa preocupada muito com o número. Quantas pessoas frequentam a tua igreja lá? Quantos membros tem? Eu falei, olha, eu não sei, que a igreja tem, não dá nem para contar os membros, porque é muita gente, né? Pensando a nível de mundo, né? São pouquinhos, mas no mundo inteiro nós somos a igreja de Cristo. Agora, quando nós pertencemos a uma denominação, aí as pessoas se preocupam com números, não é assim? Deus não trabalha assim, irmãos. Ele quer homens e mulheres regenerados, homens e mulheres que têm qualidade de vida com o nosso Senhor, uma vida de intimidade com Ele, uma vida de comunhão com Ele, uma vida que são alicerçados na palavra. Eu tenho conversado com muitas pessoas que são financeiramente prósperas, que são evangélicos há muitos anos, mas quando a gente vai entrar no aspecto da salvação, do evangelho, da justiça de Deus, não tem nada. Pessoas que foram batizadas, pessoas que têm um nome, um distintivo muito grande, bonito de crente, de evangélico, mas se morrer vai tudo para o inferno. Nunca tiveram seus olhos abertos para conhecerem o Cristo das Escrituras. Conhecem às vezes a verdade, conhecem a Bíblia, mas não conhecem o Deus da palavra revelado e manifestado na pessoa de Cristo. Estão me compreendendo, irmãos? Então, graças ao Senhor, irmãos, porque nós temos uma pessoa que habita em nós. Ele é aquele que sempre está nos avisando, nos guardando, nos iluminando, nos mostrando, nos dando discernimento para nós identificarmos as tentações, o timbre de voz do diabo, né? E as tentações também surgem, falei do diabo, das pessoas, e também surge dentro de nós, dentro de nós. A nossa natureza terrena, ela sempre está nos convidando ao pecado. O nosso velho homem não foi crucificado com Cristo? Foi morto com Cristo, a minha natureza perversa. Quando eu creio que o meu homem velho foi crucificado junto com Cristo, o que foi destruído na cruz foi o corpo do pecado. Mas, irmãos, eu tenho ainda uma natureza terrena. E o que existe nesta natureza terrena, irmãos? O que existe nela? A palavra ela é muito clara: prostituição, impureza, lascívia, paixão maligna, lá em Colossenses 3, verso 5. Então, a Bíblia diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. É levar à morte.
Antes nós não podíamos, porque nós éramos escravos do pecado. Mas uma vez que o pecado foi tirado de nós, nós podemos vencer sim, levar à morte a nossa natureza terrena. Nossa natureza ela é doente, a nossa natureza terrena ela anseia por coisas, nós nunca estamos satisfeitos com coisas, nós queremos mais coisas e mais coisas. Então, irmãos, nós somos tentados em muitas áreas da nossa vida, nos relacionamentos, de ter o melhor carro, de ter a melhor casa, de ter a melhor família. Tem pessoas, isso faz a pessoa sofrer muito, isso é tentação. Então, se o diabo ganhar a nossa mente, ele ganha a nossa vontade. Entende? Por que uma pessoa ela é ansiosa? O que é uma ansiedade? Ansiedade é uma pessoa que tem a mente acelerada mais do que o normal. Isso é ansiedade. Falamos aqui na Câmara sobre a questão da depressão. A depressão, ela ocorre nos nossos afetos. Nos nossos afetos. O que é uma pessoa depressiva? Não confunda estar deprimido com depressão. Eu posso ficar deprimido, eu posso perder um ente querido, ou um amigo, irmão, que a gente ama, a gente vai se deprimir. Mas não significa que eu tenho depressão. Depressão, ela é uma emoção para baixo, ofegante, sufocante. O que é uma depressão? A depressão, ela funciona assim. Vamos imaginar aqui para vocês, colocar um exemplo bem claro. Você perde um pai, uma mãe, um esposo, um filho, você vai sofrer. Você sofre, mas com o tempo, essa dor ela é amenizada e você fica curado. Agora a depressão é uma dor que não sara. Estão me compreendendo? Então, mas Cristo veio, Ele assumiu a nossa dor. Depressão é uma enfermidade da alma. Agora, graças ao Senhor, por aqueles que são filhos de Deus em Cristo, porque Isaías 53 fala que Jesus levou na cruz as nossas enfermidades e carregou as nossas dores. Enfermidades são doenças da alma. O que é doença da alma? Mentira, ansiedade, tudo isso que é da alma, que isso estoura se não for tratado no corpo. As emoções negativas estouram no corpo, elas não têm para onde ir, vai estourar no corpo. Falta de perdão é uma enfermidade da alma. Uma pessoa que foi perdoada por Cristo e não perdoa, ela está atraindo para si uma série de doenças. Semana eu atendi um senhor com câncer, um homem muito bom, muito assim, não vou dizer, muito sereno, muito tranquilo. Por que eu tenho câncer? Vamos conversar com este homem, chegamos num ponto que ele não consegue perdoar a sua irmã. O perdão, a falta de perdão, ela começa a nos corroer por dentro, vai nos correndo e vira câncer, vira, sei lá, uma doença terríveis, que na maioria das vezes não é detectada pelo diagnóstico médico, clínico. E às vezes se manifesta, vem em forma de câncer, a pessoa começa a ficar muito rústica, muito rude, ela começa a dar coice. O que você tem? Aí já dá um coice. Eu não tenho nada. Irritação, nervosismo, porque foi perdoado e não perdoa. Então a mão de Deus, Salmos 32 fala que a mão de Deus pesa dia e noite sobre a vida dessa pessoa, e o vigor dela, o humor dela se torna seco. O humor fica um sequidão de estio, ela não consegue ser feliz, não consegue sorrir mais para a vida, e ela começa a andar encurvada, vai para a cama. Entende? Quantos que se dizem aí filhos de Deus, mas não perdoam? A tentação é não perdoar. Se Deus nos perdoou de todo o nosso pecado e nos deu a capacidade para perdoar, qual que é a nossa dificuldade em perdoar? Quando nós não perdoamos, nós queremos ser mais do que Deus,
Porque Deus, sendo Ele Todo-Poderoso, Ele se humilhou na pessoa de Cristo e foi até a morte de cruz para nos perdoar. E por que nós não vamos perdoar? Por causa do nosso orgulho. Nós não rendemos, nós endurecemos a nossa cerviz. Pessoas assim, irmãos, sofrem, mas sofrem. Vivem uma vida miserável. Vai orar, não consegue nem orar. Por isso que ele fala assim: olha, orem por mim, por favor. Porque o mesmo Pai que eu posso dirigir a minha voz em oração, a pessoa também pode. Mas ela não consegue, porque quando vai orar, vem na mente dela aquela pessoa. Isso deixa a pessoa totalmente enclausurada, presa nas cadeias invisíveis de Satanás. E a vida espiritual é em decadência, um retrocesso. Não avança no Senhor. Irmãos, Cristo fez uma obra, Ele nos libertou. A palavra fala assim, João 8, 32 e 36. Conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres. Que precioso é isso, irmãos. Ser tentado não é pecado, irmãos. Ser tentado não é pecado. Jesus, Ele foi tentado em quantas coisas? Todas as coisas. Mas Ele não pecou. Dá um pulo para Hebreus, capítulo 4, versículo 15. A palavra vai mostrar que o Senhor Jesus, Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Hebreus 4, versículo 15. Irmãos, nós temos uma pessoa chamada o nosso Senhor Jesus Cristo, que está sentado à destra do trono da majestade nas alturas, como nosso sacerdote, o nosso grande sumo sacerdote, que penetrou os céus. Então no 15 diz assim, Hebreus 4,15: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, Ele foi tentado, olha só, em quantas coisas? Em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então, ser tentado não é pecado, e você vai ser tentado em muitas áreas da sua vida. Jesus, Ele foi tentado em todas as coisas. Se você me perguntar, Jesus foi tentado na área sexual? Foi. Me explica para mim. Todas as coisas. Jesus foi tentado em ser uma pessoa, foi grande, foi tentado. Jesus, irmãos, a nossa mania de grandeza, eu falei uma vez para vocês aqui, vou repetir, nós somos tão arrogantes, nós somos tão metida besta, que nós temos uma mania de querer ser grande em todas as coisas. Se eu não posso ser grande espiritualmente, eu vou ser grande na minha inferioridade. Se eu não posso ser grande na alegria, eu vou ser grande na desgraça. Nós temos essa mania, isso é do homem. Quantas vezes uma vez eu levei uma joelhada na minha coxa esquerda, inchou, eu estava mancando, cheguei perto de um amigo meu, o que foi? Falei, levei uma joelhada na coxa, uma paulistinha, tá inchada a minha coxa. Sabe o que ele falou para mim? Você não sabe o que aconteceu comigo. Um dia eu levei um coice de cavalo, que a minha perna ficou 2 vezes maior que a sua. Falei, olha aí, quer ser maior até na desgraça. Quer ser melhor até na desgraça. O ser humano é assim, irmãos. Agora, imagina se não fosse a cruz em nós. A cruz crucifica eu e você. Paulo diz assim, a experiência de Paulo é a nossa também, porque Paulo é o nosso modelo. Já estou crucificado junto com Cristo, e morri, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isto é um cristianismo autêntico e verdadeiro. Não mais eu, mas Cristo. Enquanto tem você, enquanto tem eu, é difícil. Mas quando Cristo é a nossa vida, nós temos amor, nós temos alegria, nós temos paz.
nós temos longanimidade, nós temos benignidade, nós temos mansidão, nós temos domínio próprio, vivemos uma vida santa, porque Ele é santo. Irmãos, não compensa ser religioso. E tem gente que é tentada a ser religioso, a ser religiosa, obedece muitas vezes mais o que o pastor fala do que a Bíblia está dizendo. Imagina que isso eu falasse para vocês assim: irmãos, você está vivendo uma vida miserável, mas vamos fazer uma campanha aqui, né? Deus vai mudar a vida de vocês. Não cai nessa não, irmãos. Deus não faz troca com ninguém. Ele faz porque é Deus, e nós somos filhos, e Ele manda a gente chegar diante dEle com intrepidez, pedir para Ele coisas, tudo que eu preciso. Queridos, tem muitas coisas, com as minhas necessidades, eu não peço mais nada para Deus. Por que que não? Porque Paulo escreveu lá em Filipenses 4:19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir em Cristo cada uma de vossas necessidades. Então todas as minhas necessidades e as suas também, você nem precisa pedir para Deus, Ele se comprometeu a supri-la. Já faltou comida na sua mesa? Já faltou roupa para você vestir? Água para você beber? Nunca. E nem vai faltar na vida de um filho de Deus, porque Ele disse: mas essas crises que está vindo por aí, combustível subiu. Queridos, a nossa suficiência não vem de homens, vem do Senhor. Mas os dias estão ficando maus. Sim, a Bíblia diz que os dias são maus, meus irmãos, mas você precisa saber quem é o teu Pai. Quem é o nosso Pai? É o Deus Todo-Poderoso. E nos dias de fome que vai vir sobre este mundo, sabe o que vai acontecer? Vamos ler de novo aquele texto do Salmo 37, versículo 19. Salmos 37, verso 19. Olha que texto lindo e maravilhoso nós temos aqui, irmãos. Isso aqui é promessa de Deus, então é a palavra de Deus. Temos que descansar na suficiência da palavra dele. Diz assim, Salmos 37, versículo 19. Olha o que a Bíblia está dizendo aqui, amados. Presta atenção. Diz assim a palavra: não serão envergonhados nos dias do mal. Irmãos, nos dias do mal nós não seremos envergonhados. Por quê? Porque Deus diz na sua palavra que nós não seremos envergonhados. Agora, olha a parte B. E nos dias da fome, o que vai acontecer nos dias da fome? Se fartarão. Quem é que está dizendo? É o Cláudio ou as Escrituras? A palavra de Deus. Então creia. Olha no Salmo 33, versículo 19. 33, versículo 19. Diz assim. Eu vou ler o 18 para a gente pegar o contexto aqui. Salmos 33, versículo 18 e 19. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Para quê? Para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes em vida. Se não tiver nada de comer no tempo da fome, nós vamos morrer de fome? Não, nós não vamos ter fome, seremos sustentados pelo Senhor. Como quando o povo de Israel saiu do Egito, eles peregrinaram 40 anos, a Bíblia diz que as sandálias dos seus pés não se desgastaram, nem as suas vestes envelheceram. 40 anos, hoje a gente usa uma calça aí, uma camisa, 4 meses já queremos outra. A gente não precisa. Se tiver 2 camisas, 2 calças, tá bom demais. Outras vestimentas, mas não. Nós queremos ter mais. Tem pessoas que hoje em dia, não, eu quero uma casa, mas eu quero um closet. Até lá no fundo, monte de roupa. Para quê? Tem pessoas que não, joias. Londrina uma vez, acabamos de ministrar na Primeira Batista.
Aí, ai, pastor Cláudio, que mensagem muito linda, e falando de riquezas, sou uma mulher muito rica, eu contribuo muito com a obra do Senhor. Eu pensei, por que ela está me falando isso? Quer se aparecer? Porque quem contribui com a obra não precisa falar para ninguém não, é você e o Pai, a recompensa não vem de homens, vem do Senhor. Então, eu comprei uma joia, aliás, eu ganhei do meu marido R$1.500.000 a joia. Falei, é essa aí que está no seu pescoço? Ele falou, não, está lá no banco, eu deixei guardado no cofre. Para quê? Tem uma joia de R$1.500.000, mas deixa lá no banco guardada? Quem está usufruindo? Se você tem condições de comprar um carro novo, você vai deixar ele lá no estacionamento, guardado lá, você vai andar com o seu carro. E assim, queridos, mas a tentação, ela vem. E com a tentação também muitas vezes vem o medo, entende? Irmãos, eu louvo a Deus, porque o Senhor Jesus Cristo, aquele que se fez carne, quando Ele estava aqui na face da terra, quando o Espírito o levou para ser tentado pelo diabo, lá em Mateus 4, de 1 até 10, o Senhor Jesus Cristo, Ele era o Deus encarnado, mas Jesus não usou nenhum do seu poder para vencer Satanás. Nenhum do seu poder Ele usou para vencer as tentações de Satanás. O que Ele usou? A palavra. Está escrito. Ele se firmou na palavra do Pai. Está escrito. Irmãos, isso significa o que para nós? Significa que se nós usarmos também a palavra de Deus, nós seremos vitoriosos em todas as nossas tentações. Nós temos a palavra de Deus em nossas mãos. Leia a Bíblia. Leia as Escrituras, ninguém mais vai te iludir, ninguém mais vai te enganar, nem mesmo Satanás. Quando você tem as Escrituras na mão, não adianta você colocar o livro aqui debaixo do braço, empinar o nariz, vai aquela pessoa arrogante lá para a igreja, o servo de Deus. Deixa de ser idiota, tem que ler as Escrituras, tem que ler a palavra, para se tornar um homem, uma mulher de Deus, conhecedor da palavra e do Deus da palavra, porque o Deus da palavra se revela na sua palavra. Irmão, nós precisamos disso, irmãos, conhecer a palavra do Senhor. Lembra que Jesus disse para Satanás, abra lá em Mateus, a Bíblia diz assim, Mateus 4, a partir do verso 1, olha o que a Bíblia está dizendo aqui. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Irmãos, Jesus é o Filho de Deus, e nós em Cristo somos filhos de Deus, e as nossas tentações também muitas vezes acontecerão no deserto. Parece que não tem ninguém para nos ajudar. Por que Deus então tira todo mundo de cena? Não vejo ajuda mais em ninguém. E a gente às vezes até queremos colocar a culpa na pessoa, né? Ah, cadê meus amigos? Nessas horas tão difíceis, não tem ninguém. Às vezes Deus é que faz isso, sabe por quê? Porque leva você para o deserto, porque Ele quer lhe provar. Permite que seja provado. Jesus aqui foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Que grande batalha! Tentação, Cristo. E Jesus, Ele não usou nenhum dos seus poderes. Aí o versículo 2, quero que você entenda um princípio aqui muito interessante. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Por que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites? Será que Jesus foi lá no deserto fazer um jejum? Não, Senhor. Não pensa que foi por causa do jejum que Jesus Cristo venceu o diabo. Não foi. O que Jesus estava fazendo nesses 40 dias aqui? Conversando com o Pai. Quando nós estamos diante do Senhor, no trono da graça, nos portais eternos, que é a nossa morada, que um dia nós vamos para lá,
Nós já estamos lá pela fé, porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, 40 dias, quando você está em intimidade com o Pai, quantas vezes eu estou lendo a palavra, eu fico o dia inteiro lendo, sem ter vontade de comer. Eu jejuei, mas eu quis fazer um jejum? Não, Senhor. É tão bom a presença do Pai, é tão bom você se alimentar de Cristo. A palavra fala assim, 1 Pedro 2,2, desejai ardentemente, como criança recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que dele vos seja dado crescimento para a salvação. Eu tenho que desejar a palavra, comer a palavra, não ler as escrituras para entrar em debates. Olha, eu tenho uma visão, não é nada disso. Deixa para esses teólogos que debatem aí, que não tem nada a ver. Mas filho de Deus vai para a palavra para se alimentar da palavra. Jesus disse assim, lá em João 6, eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ele é o pão. Nós temos que comer Cristo, se alimentar de Cristo. A nossa vida, o nosso tudo que eu e você precisa não estão em coisas, estão numa pessoa. Mas o problema é que nós somos tentados a buscar em coisas e não na pessoa de Cristo. Por isso que nós falhamos. E Deus, Ele tem paciência conosco. Muito bem. Então, ele jejuou 40 dias. Não que Jesus foi fazer um jejum, mas ele foi ali para estar na presença do Pai. 40 dias, 40 noites. Assim foi com Moisés também. Lembra? Deus pediu para que Moisés subisse lá naquele monte, presença do Pai, 40 dias. Se quando Moisés estivesse descendo do monte, se alguém perguntasse para ele, Moisés, o que você foi fazer lá, um jejum? Não, fui conversar com meu pai, com Abba. Quando o povo viu Moisés descendo, o rosto dele estava brilhando, aquele facho de luz da glória do Senhor irradiou ali a face de Moisés. Irmãos, todo filho de Deus tem uma face linda, uma face bonita, uma face gostosa de se ver. Todo filho de Deus tem palavras agradáveis, palavras dóceis, que procedem do Espírito da glória. Sobre nós repousa, habita em nós o Espírito da glória. Nosso coração está cheio de Cristo, então nosso falar tem que ser Cristo. Falar de amor, de fé, de esperança. Sempre você vai encontrar aí as pessoas que são carentes de Jesus. E nós não falamos porque nós não temos intimidade com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Como teve Moody. Moody um dia foi pregar na Inglaterra, pertinho daquele palácio. A rainha da Inglaterra estava lá em cima, ouvindo Moody pregar e pensando assim, uma ateia, não cria em Deus. Ouviu Moody pregar na praça, e aquele vento trazia, ela escutava algumas palavras de Moody. Nossa, como este homem fala com convicção, fala de Deus. Aí ela ouviu ali, depois disse o seguinte, olha, eu vou visitar este homem. Chamou um dos seus súditos, procura saber quem que é este homem, aonde ele mora, amanhã nós vamos visitá-lo. Mas rainha, eu vou visitar ele. E Moody era um pregador evangelístico, um pastor de almas. No outro dia, ela foi lá na casa do Moody. Moody tinha um local assim, que tinha uma secretária para atender as pessoas, e ele dizia para a secretária, quando eu entrar naquela salinha, se a porta estiver fechada, não abra, se estiver aberta, você pode entrar. E de repente, naquela rotina daquela secretária, de repente vê um monte de gente e aperta ali, e a rainha, ela vai atender, dá de cara com a rainha da Inglaterra. Imagina você estar na sua casa, de repente alguém bate na porta lá, se abre a porta, você dá de cara com o presidente da República. Quem que é o presidente da República hoje? O presidente. Você não vai ficar a mesma pessoa. Uma vez eu vim de Brasília para Belo Horizonte de avião, e eu me encontrei com o Henry Cristo, que ele vai, falei, olha o cara aí, rapaz, folgado, mas bicho é folgado, né? Isso não é o Jesus, não. Eu olhei bem para a mão dele assim, se tivesse os furos dos cravos, eu poderia até pensar, olha,
Não tinha nada disso, mão lisinha e cheio de mulheres servindo. Falei, esse Cristo aí é o capeta em forma de gente, enganando todo mundo, não é assim? Mas imagina, aquela mulher ficou doida, rainha da Inglaterra, acomodou ela e disse o seguinte: o que a senhora deseja? Eu vim falar com o senhor Moody. Ele está? Eu vou lá chamá-lo. Ela foi, viu que estava fechada a porta, ela bateu uma vez, bateu duas vezes, bateu três vezes, e bateu, o Moody abriu a porta. Pois não, a rainha da Inglaterra está aí, o senhor tem que atendê-la. Não, eu não posso atender a rainha da Inglaterra agora. Mas como que não? O senhor entendeu? É a rainha da Inglaterra, a soberana, está aí, veio te ver, está aqui na sala. Eu não vou atender a rainha da Inglaterra. Mas por que não? Porque eu estou em audiência com o Rei dos Reis, Senhor Jesus. Eu não posso atender a rainha da Inglaterra agora. Não é assim, irmãos? Irmãos, nós fazemos acepção de pessoas. Se entrar aqui o governador do estado, se entra, nós já ficamos, opa, olha quem que está aí. Se um dia entrar um desses homens aí, autoridades, prefeito, governadores, pastor Cláudio, vamos apresentar, não vai ser apresentado. Vai ouvir a palavra e vai sair de fininho também. Podemos cumprimentar. Qual que é a diferença entre o governador do estado do Paraná com o irmão Délio? Aliás, melhor o irmão Délio, porque creu. E o governador, se não creu, ele vai para o inferno. Percebe? Fazer excepção de pessoas. Que história é essa? Teve pessoas aí que falaram para mim, hoje está aí uma pessoa aí, você tem que apresentar. Não, hoje a gente não faz. Eu pedi para o irmão lá se levantar, porque é uma pessoa especial, entende de carne, né? Churrasqueiro. Opa, aí nós gostamos também, né? Mas não vem com essa não, de apresentar aqui, levantar, etc. A gente apresenta aqui, às vezes é crianças, né? Consagra ao Senhor, isso é uma bênção. São ungidos do Senhor. Não vai ficar ali arrogante, né? Está ali, pequenininho, no braço, tranquilo. Mas irmãos, veja que interessante aqui. Versículo 2. Depois de 40 dias, claro, ele teve fome. Agora veja aqui. Então o tentador. Irmãos, eu quero que você entenda um princípio aqui agora. O diabo sempre vai nos tentar em nossas fraquezas. Qual que era a fraqueza de Jesus Cristo aqui agora? Fome. 40 dias sem comer. Olha aqui, olha onde vem a tentação. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és Filho de Deus. Onde que Jesus foi tentado aqui? Foi na fome? Não, na filiação. Porque, veja aqui, o último versículo do capítulo 3. Quando Jesus, aqui no 16, diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água, eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. De quem que é essa voz? De Deus, o Pai. Deus diz: esse é meu filho. Não é assim? Esse é meu filho, nele eu tenho todo o meu prazer. Agora o diabo diz assim: se és o Filho de Deus. Ele foi tentado na sua filiação. Querido, se você tiver um filho, teu filho pode ser a pior tranqueira deste mundo, ele nunca vai deixar de ser teu filho. E o diabo muitas vezes nos tenta na filiação. Você gritou, um filho de Deus não pode gritar. Quem disse que não pode gritar? Quem disse que nós não podemos ficar irado? A palavra fala: irai-vos e não pequeis. Às vezes a gente fica muito indignado quando a gente vê essa baboseira evangélica, essa bancada, tem agora até uma bancada evangélica, aliás, é uma cambada evangélica, porque o Filho de Deus não pode, não deve se meter em política. Quem se mete em política é que não tem o que fazer. Isso lhe causa muitos transtornos, muitas dores. A Bíblia diz: não vos associeis com os revoltosos. Me digam com quem que você anda, que eu vou lhe dizer quem que é você. Percebe? Tentação. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães.
Jesus, porém, respondeu: está escrito. Está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ponto. Primeira tentação foi a queda de Satanás. Como que Jesus venceu ele? Com uma palavra de Deus. Muito bem. Então o diabo, versículo 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Olha, Satanás conhece Bíblia, mas aqui ele omitiu uma palavra aqui. Lá no Salmo 91:11 fala que o Senhor te guardará em todos os teus caminhos. Satanás omitiu aqui essa palavra, entende? Ele torce. Salmo 56 fala que todo dia ele torce as nossas palavras. Todo dia o diabo tem torcido as nossas palavras, irmãos. Você fala A, a pessoa entende B e fala que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro. Estão me compreendendo? Ele torce todos os dias. Torce. Então aqui a outra tentação. Aí Jesus disse assim no versículo 7. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Aí levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Eles disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Satanás quer adoração, e Satanás recebe adoração de muitos crentes evangélicos que não conhecem o Senhor, não conhecem a palavra. Queridos, às vezes nós somos tentados assim, olha, gente, se tem alguém que faz isso, pelo amor de Deus, vamos aprender aos pés do Senhor isso. Por exemplo, quando vê alguém aqui para ler algum texto da Bíblia, os irmãos estão demorando a encontrar, normalmente os pregadores eles falam assim: amém, irmãos? Aí os estão sentados: amém, achou, amém. Meu irmão, você sabe o que é amém? Amém é Ele. Ele é, em Apocalipse fala, Ele é o amém. Ele é o amém. Dá glória a Deus, irmão. Você acha que vocês precisam dar glória a Deus porque o pastor está mandando? Meus irmãos, misericórdia. Glória a Deus. Nós estudamos uns 3 domingos atrás sobre a glória de Deus. Nós só podemos dar glória a Deus quando somos tocados pelo Senhor. Porque o homem está mandando, você vai dar glória a Deus? Levanta a mão aí quem crê, dá glória a Deus. Isso é picaretagem. Isso são... Quem fala isso são os cães. Quer saber quem são os cães? Abra lá em Filipenses, capítulo 3. Filipenses 3. Tomar cuidado, irmãos, com esse tipo de coisa, para não ser iludidos. Vamos ler 3 textos aqui. Filipenses 3, versículo 2. Olha como começa dizendo o seguinte. Essa palavra aqui, acautelai-vos, significa o quê? Fiquem advertidos. Acautelai-vos do quê? Dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros. Acautelai-vos da falsa circuncisão. A circuncisão verdadeira é do coração, não física. Acautelai-vos dos cães. Esses cães, abra sua Bíblia em Isaías 56, versículo 11. Vamos saber quem são esses cães aqui. Isaías 56, versículo 11. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, olha: tais cães são gulosos. Lembra lá em Filipenses 3:2, Isaías 56:11 diz assim:
Paulo fala lá aqui em Filipenses para a gente ficar divertido dos cães. Quem são os cães? Isaías 56:11 diz assim: tais cães são gulosos, nunca se fartam, são pastores que nada compreendem, e todos se tornam para o seu caminho, cada um para a sua ganância, todos sem exceção. Sem conhecimento, sem entendimento espiritual. Olha, esse título de pastor, uma vez a pessoa falou assim: não, mas pastor Cláudio, você prega muito bem a palavra porque você fez mestrado em teologia. Meu amigo, mestrado em teologia, seminário em teologia não significa nada se você não for um novo nascido. Senão, pastor vai ser profissão e não função. Eu particularmente, confessar para os irmãos, eu não gosto desse título de pastor. Nós somos irmãos. Pastor é um só, é Cristo. Parece que dá uma ideia de que nós somos mais especiais do que os outros. Não, senhores. Nós somos um em Cristo Jesus. No reino de Deus não existe pessoas maior do que o outro. Pega um avião, qualquer dia desses, olha lá de cima, vê se você vê diferença de tamanho. Todo mundo saem iguais. Não tem maior e menor. São iguais. Nós somos iguais, nós somos um em Cristo. Somos um em Cristo. Então, cuidado com os cães. Dá glória a Deus aí, irmão. Meu irmão, porque você está pedindo para mim dar, eu vou dar glória a Deus? Claro que eu não vou dar glória a Deus. E tem uns crentes tolos, porque o pastor pediu para dar glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Você está feliz? Dá glória a Deus. Meu irmão, para com isso. Temos que aprender aos pés de Cristo o que é glória a Deus. Agora, quando estou lendo a Bíblia, o Espírito Santo de Deus abra meu coração, aí eu sou tocado por aquela palavra, aí eu posso dar um glória a Deus assim, olha, eu dei glória a Deus e vocês não ouviram. Ou eu posso dar glória a Deus, oh gostoso. Aí não é forçado por homens, aí não tem picaretagem, aí tem coração voluntário. Fui tocado pelo Senhor, o Espírito me tocou. Aí você pode chorar, aí você pode falar: oh meu Pai, muito obrigado, porque Tu és um Pai tão amoroso. Ai, obrigado porque Tu me amas. Não é assim? O Pai quer isso de nós. Agora, não adianta a pessoa fala uma coisa e você repete. Às vezes a gente vai pregar algumas comunidades, pessoas sentam perto de mim, o cara lá da frente, lá, o pastor fala: oh, vira para o teu irmão, fala que você ama ele. O cara nem conhece o cara do lado. Ah, irmão, eu te amo. Vai ser hipócrita para lá. Você não está sendo verdadeiro. Essa igreja é lugar da verdade, não de mentira. Agora, se eu amo, eu falo que eu amo. Se eu não amo, eu vou falar uma mentira. Vou estar mentindo. Para mim amar os irmãos, nós temos que conviver juntos. Aí cria-se afetividade. Aí o amor de Deus está no nosso meio. Então a gente pode dizer: eu te amo, irmão, eu te amo, irmã, né? Mas falar assim porque tem muita gente: olha, eu te amo. Ah, para com essa. Falar, aí eu estou sendo igual eu estou fazendo parte das manobras de massa, porque o homem manda eu dizer que eu amo, sendo que eu não amo. Um dia eu fui em um jantar. Eu sei que tem na cidade aqui 2 camaradas pastores que quer ver o diabo, mas não quer me ver. E aí cheguei lá, aí um político foi falar, falei: meu Deus do céu, o que nós vimos fazer aqui? O que eu vim fazer aqui, meu Deus? Aí já que eu estou, aí agora você só tinha pastores, agora você vai abraçar aí o teu colega de ministério, você vai dizer que você ama ele. Eu não conhecia. Falei: meu Deus, o cara veio para o meu lado assim, falei: bicho, e me abraçou: pastor Cláudio, eu te amo. Sabe que não é verdade. Eu não falei nada, falei: olha, boa noite. Já pensou se eu falo igualmente? Estava mentindo. Irmão, nós temos que ser verdadeiros. Nós não podemos ser cúmplices, porque nós somos tentados a ser cúmplices com os erros dos outros. Não podemos. Temos que ser verdadeiros. Então, que cristianismo nós estamos vivendo, irmãos? É o da verdade ou é da mentira?
Nós temos que andar na verdade. Aliás, não existe algo mais gracioso para o coração do pai a de ouvir que os seus filhos andam na verdade. Abra lá a sua Bíblia. Terceira carta de João, lá perto de Apocalipse. Vamos ler lá o versículo 4. Só tem um capítulo mesmo, né? 3 João 1, versículo 4. Aí sim, aí eu estou dizendo, olha que Deus manda te dizer, está escrito aqui. Não é assim, olha, Deus mandou te dizer para você nessa. Não, senhores, não, vem que não tem. 3 João 1, versículo 4 diz assim: olha o coração do Pai, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Ei, gostoso. Aqui não tem máscara, aqui não tem maquiagem, né? Que é verdade, andar na verdade. O que é andar na verdade? É andar em Cristo, andar em amor, servindo os irmãos, suportando os irmãos, carregando os irmãos nos ombros, porque tem muitos irmãos que são um pouco fracos. Vamos carregar esses irmãos, suportai-vos uns aos outros. Não é suportar porque talvez você seja chato, também, mas suporte é você carregar o seu irmão nas suas costas. Você está aí machucado, está ferido, então monta aqui nas minhas costas que eu vou te carregar. Aí é gostoso. Então o pai não tem maior alegria do que essa, de ouvir que os filhos dele andam na verdade. Irmãos, Satanás ele tem tentado o seu povo. Quanto mais santo você se tornar, mais tentado você vai ser. Hoje em dia, eu não vou nem abrir leque. Se a gente começar a abrir aqui a questão de internet, quantas e quantas pessoas não são tentadas nessas áreas? Quantos adolescentes não são, adolescentes viciados em pornografia? Quantos pastores não são tentados a ver pornografia? A sensualidade, a palavra fala que ela tira o entendimento da pessoa. Quantos filhos a gente vê totalmente perdidos nas redes sociais, tentados a matar. Você começa ali todo dia, pim, 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 aquilo ganha a tua mente, ganha a tua vontade. Entende? Irmãos, tentações. Quanto mais santo você for, mais tentado você vai ser. Então, irmãos, devemos pedir ao Senhor discernimento para nós identificarmos os campos minados de Satanás, porque a tentação vai vir. Contei para vocês uma vez daqueles 5 irmãos cristãos. Eles foram acampar e pescar. Então, o que eles fizeram? Precisamos de uma cozinheira. Mas tem uma coisa, vamos pegar a mulher mais feia que tem, porque a gente vai ficar lá uma semana, lá no meio do mato. Então, tem que ter uma cozinheira, mas pega a cozinheira mais feia, para a gente não ser tentado, porque 5 dias, lá no meio do mato, foram lá pescar. No segundo dia, um falou o seguinte: olha, é melhor a gente ir embora para casa. Mas por quê? A Maria está começando a ficar bonita. Vamos embora, porque a tentação vem, você sabe disso. Isso não é brinquedo, irmãos. Casais de namorados são tentados a ter relação sexual antes do casamento. Hoje virou tudo assim, é comum. Pode ser comum, mas não é normal. Não está dentro da normalidade da palavra de Deus. As pessoas que têm relação sexual antes do casamento têm tudo para o casamento dar errado. O que não espera? É muito tentado. Sim, irmãos. Mas a palavra fala que na hora lá não está beijando. Ser tentado não é pecado. Consumar é pecado. Mas na hora Deus vai vir. Não vai vir. Gasolina e fogo não pode ficar perto. Afasta. Hoje em dia, irmãos, olha, é um milagre quando o casal de namorado casam virgem.
Oh, mas como Deus se agrada com isso. Como é precioso isso, irmãos. E os casais são tentados. Os hormônios, aquela coisa toda. Falar que o Senhor vem, que o Senhor não vem. Depois tem a culpa. Uma série de coisas. Aí, puxa vida, arrependi. E remorso. Aí fica. Mas precisamos buscar a orientação do Senhor. Senhor. O Senhor sabe que tem pessoas, tem adolescentes que é um vulcão. Mas fala, Senhor, controle esse vulcão, porque Tu és o Todo-Poderoso e Tu habitas em mim. Então o Senhor é aquele que me satisfaz. Eu quero encontrar a minha satisfação em Ti. Ele vai, irmãos, Ele vai te abençoar. Mas nós queremos isso? Nós queremos isso? Então, irmãos, existe das mais diversas tentações, mas quando você for tentado, não diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, Ele mesmo a ninguém tenta. Vamos parar por aqui hoje. Domingo nós vamos voltar mais uma vez sobre o tema da tentação. Eu não vou falar que vai ser, no meio da semana eu mando aí o recado, mas são tantos assuntos para nós tratarmos aqui, irmãos. Hoje eu queria dar uma palavra pastoral nesse sentido, a questão da tentação. Vigie e ore para que não entrem em tentação. Tentação não é pecado, pecado é ceder à tentação. Então, cultive uma intimidade com teu Pai Celestial. Ele te entende, Ele te ama, Ele está interessado na nossa vida. Então, dependa do Senhor, para que você seja um vitorioso e vença a tentação. A tentação em Adão vai resultar em queda. Tentação em Cristo vai resultar em vitória. Deus sempre vai tratar como Adão em Cristo, em todos os aspectos. Tentação em Adão em Cristo. Então, com Adão é queda, com Cristo é vitória. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Pai, muito obrigado pelo tempo que passamos aqui estudando a Tua palavra. Pai, tira dos nossos olhos as escamas, para que a gente possa ter discernimento espiritual, para identificarmos, ó Pai, as tentações e fugir delas. Tua palavra nos exorta a fugirmos, Pai. Pai Santo, nos dê discernimento espiritual, nos dê sabedoria para vivermos uma vida santa diante de Ti e diante dos homens. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.